Olá, com certeza você já me conhece, não é a primeira vez que eu apareço por aqui. Estou contente de estar mais uma vez com vocês para compartilhar a palavra. E eu separei um texto de uma carta que eu gosto muito, que é a carta do apóstolo João. 1 João, o capítulo 4, eu vou ler do verso 7 até o verso 16. É um trecho que parece longo, mas eu vou ler na versão da Bíblia a Mensagem, você vai perceber que não é tão longo assim. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser, e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele, em Deus, e ele vivendo em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Bom, você sabe que nós estamos aí a menos de 40 dias da Páscoa, o que se convencionou chamar a Quaresma. Quaresma vem de 40 dias depois que termina o Carnaval, da quarta-feira de cinzas, os próximos 40 dias até a gente chegar na Páscoa. E esses 40 dias são muito importantes para os cristãos, sejam cristãos protestantes ou cristãos católicos, católicos romanos ou ortodoxos ou anglicanos, não importa. É um período que a gente costuma parar para fazer algumas reflexões, especialmente para refletir sobre esse amor gigantesco de Deus em relação a cada um de nós e em relação a toda a humanidade. O texto que eu li diz que a gente deve confiar no amor, porque o amor é sempre a melhor resposta, não importa qual seja a pergunta. Qualquer que seja a pergunta que você tem, seja sobre você, seja sobre outra pessoa, um amigo, uma amiga, seja sobre algo que está acontecendo no mundo, qualquer que seja a pergunta, o amor é sempre a melhor resposta. E aí, o que isso tem a ver com o fato de que daqui a alguns dias a gente vai comemorar Páscoa? Tem a ver com o fato de que a Páscoa é justamente esse tempo onde a gente lembra que o amor veio ao nosso encontro, o amor veio em carne e osso ao nosso encontro. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Jô, qual que é a diferença entre o cristianismo, entre a fé cristã e outros modelos de fé, outros jeitos de ter fé? E uma das respostas que eu digo, não para dizer que o cristianismo é melhor, não para entrar nessa disputa com as pessoas, mas para dizer o que eu creio. Eu digo assim, o cristianismo é diferente porque a religião é assim, é sempre esse movimento dos seres humanos na direção de Deus, qualquer que seja o Deus.
O cristianismo, o evangelho é diferente, sabe por quê? Porque Deus veio na nossa direção. É uma diferença muito sutil, muito simples, muito básica, mas muito profunda e muito grande ao mesmo tempo. Veja, nós não precisamos fazer mais nada para ir na direção de Deus. Não precisamos ficar perguntando como é que Deus é, como é que Deus é de fato, como ele fala, como ele pensa, como ele sente, o que ele quer, o que ele deseja de nós, o que ele espera da gente. A gente não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque Deus veio na nossa direção. Ele mesmo desceu do céu na pessoa do seu Filho Jesus e nos encontrou. E quando a gente fala da festa da Páscoa especificamente, desse momento onde Jesus é crucificado por mim, por vocês, por todos nós, por toda a humanidade, essa é a maior prova desse amor. Essa é a maior prova de que esse amor não estava só no fato de Jesus vir como ser humano para estar entre nós, sendo ele Deus, mas no fato de que, vindo do jeito que ele veio, vivendo do jeito que ele viveu, vivendo de maneira justa, de maneira honesta, abençoando pessoas, fazendo bem por onde ele passava, ele ainda foi obediente a Deus até o momento da morte, uma morte que não era dele, uma morte que não era justa, uma morte que tinha a ver conosco. Gente, se isso não for amor, eu não sei o que é. Se isso não for essa capacidade gigantesca que Jesus tem de nos amar, de dizer pra gente que a gente vale a pena, de dizer pra gente que a gente tem um lugar no coração dele, na vida dele, eu não sei o que ele poderia fazer para nos convencer. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa conversa, já pensando logo na Páscoa, onde a gente vai relembrar o sacrifício de Cristo por nós, é que Deus é amor. Deus é amor, mas não é amor no sentido de uma ideia. Deus é um amor que ama. Deus não é amor como um substantivo, um nome de uma coisa. Deus é amor no sentido verbal, ação. Deus ama. E como Deus ama? Deus ama mandando Jesus para vir nos encontrar. Tudo bem que isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas é justamente porque aconteceu 2000 anos atrás que a gente está aqui agora falando sobre isso. Aconteceu há 2000 anos atrás, no meio de um povo diferente do que nós somos, numa língua diferente da nossa, mas veja o poder desse amor. Esse amor atravessou a história, atravessou continentes e chegou aqui. Chegou até nós. E a gente hoje pode dizer que conhece o amor de Deus através de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Então a primeira coisa que eu quero que você guarde dessa nossa conversa, que é muito rápida. Deus é amor e Deus ama. Como Deus ama? Deus ama enviando o seu Filho. E apesar de tanto tempo atrás isso ter acontecido numa outra língua, numa outra cultura, a história foi dividida por causa desse ato de amor de Deus. E esse amor chegou para mim e para você. E nós estamos aqui agora falando dele, e daqui 40 dias a gente vai estar num encontro de celebração na igreja, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Deus é amor, Deus ama. Segunda coisa que eu quero que você guarde dessa nossa conversa aqui. O apóstolo João diz que Deus nos amou primeiro. E porque nós recebemos esse amor, nós devemos continuar amando uns aos outros. Porque isso significa que a gente está recebendo de Deus nutrientes para a nossa vida, como se nós fôssemos uma árvore que precisa receber a luz do sol, a água da chuva, o orvalho, para crescer e para dar frutos. Se por um lado Deus nos amou e a gente tem certeza absoluta disso, por outro lado, porque nós fomos amados, a gente precisa permanecer no caminho do amor. Mas, Jô, o que é permanecer no caminho do amor? Permanecer no caminho do amor é permanecer conectado com Deus,
ouvindo a voz dele através de Jesus e do Espírito Santo, e sem se esquecer em momento algum que esse amor que a gente está recebendo precisa aparecer nas nossas ações. Então não é um negócio que você faz assim, como se você estivesse fazendo uma meditação de olhos fechados no silêncio. Isso é uma parte importante, ouvir a voz de Deus, meditar, cantar canções para Deus, sentir nosso coração sendo aquecido por essa alegria de receber o amor de Deus. E o outro lado da moeda é que a gente tem que dividir esse amor, gente. A gente tem que ir lá na direção das pessoas, podem ser as pessoas que estão dentro da nossa casa, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa irmã, os nossos amigos da igreja, os amigos da escola. A gente tem que dividir esse amor. Por quê? Por que a gente precisa dividir esse amor? Porque na prática é assim que as pessoas vão saber que Deus é amor. É lógico que elas podem saber que Deus é amor através de uma pregação, de um livro, da leitura da Bíblia, de um filme que eles assistirem, talvez de um momento que eles viverem, eles vão ter esse insight, uma música que eles vão ouvir, tudo isso, um folheto que eles vão ler, tudo isso Deus pode usar para que eles descubram, para que seja revelado para eles que Deus é amor. Mas tem um meio que Deus escolheu como prioritário para ele dizer que ele é amor. Esse meio é você, sou eu. Não foi assim que a gente recebeu o amor de Deus? A gente ouviu pessoas que disseram do amor de Deus para nós. A gente experimentou pessoas nas nossas relações que nos amaram, que cuidaram de nós ou que chegaram perto de nós no dia que nós estávamos passando por um problema. Às vezes passando uma tragédia na nossa vida e o amor de Deus chegou até nós através de alguém. A mensagem do amor de Deus chegou para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, para você, através de alguém, não foi do nada. Esse é o jeito prioritário, ou o jeito principal que Deus escolheu para levar o amor dele às pessoas que não o conhecem. Entende? Então, quando Jesus vem viver, morrer e ressuscitar por mim e por você, ao mesmo tempo ele está dando esse amor para nós sem nós merecermos. Ele espera que a gente seja capaz de fazer o mesmo movimento que ele fez, de ir na direção das pessoas e falar desse amor, e não apenas falar desse amor, viver esse amor. Viver de um jeito que as pessoas não desistam da vida. Quantos amigos e amigas a gente viu nesses tempos de isolamento, de pandemia, que desistiram, que ficaram muito mal. Muitos chegaram à beira de fazer uma loucura com a sua própria vida. É nessas horas, nesses momentos que a gente tem a oportunidade de dizer assim, Deus é amor, Deus ama você. E a pessoa pode retrucar e dizer assim, mas como é que Deus me ama? Como é que eu posso saber isso? Bia, me fala, como é que eu posso saber que Deus me ama? E aí a Bia pode dizer, porque eu estou aqui e agora, e eu estou olhando nos seus olhos, estou dizendo, eu amo você. Eu amo você porque Deus me amou primeiro, através de Jesus. O que eu posso fazer para te ajudar? Entendem? Se por um lado nós somos muito gratos pelo que Jesus fez por nós, esse presente que a gente recebeu não pode ficar só com a gente. E esse é o outro lado da vida com Deus. A gente recebe, mas se a gente receber e não distribuir, a gente não está cumprindo todo o propósito. Olha que interessante que o texto vai dizer. Que quem confessa Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. Você participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. Você anda com Deus. E você sabe disso. A pergunta é como as pessoas vão saber? Aliás, como as pessoas vão saber que é bom esse relacionamento íntimo e estável com Deus? As pessoas vão saber por causa do amor que você vive. É assim que o João começa o texto que eu li. Meus queridos adolescentes da IMEL, eu peço a vocês que vocês continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama prova que é nascido de Deus e que tem um relacionamento pessoal com Ele. Quem se recusa a amar provavelmente não sabe o
que mais importa sobre Deus, pois o que mais importa sobre Deus é o amor. Vocês não podem conhecê-lo ou não podem conhecer a Deus se vocês não amam. Ei, adolescentes da IMEL, foi assim que Deus demonstrou seu amor por todos nós, enviando o seu único Filho para o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que o João está falando, é desse amor que eu estou falando. Não que a gente tenha amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar os nossos pecados e consertar todos os danos que os nossos pecados causaram. Percebe? Você é amado de Deus, você é amada de Deus, eu sou amado de Deus. Como é que a gente sabe? A gente tem essa certeza dentro do nosso coração. E tem muita gente querendo saber isso também, ter essa certeza. Como é que eles vão saber? Se nós os amarmos, se a gente cuidar deles, se a gente se preocupar com as dificuldades e os problemas deles, se a gente orar pelos nossos amigos, se a gente abraçar os nossos amigos quando eles estiverem com problemas, se a gente puder dedicar um tempo para ouvi-los, se a gente puder mandar uma mensagem dizendo vai ficar tudo bem, ou dizendo assim, você quer que eu ore por você? Ou dizendo assim, você quer que eu te ajude a estudar a matéria que você não aprendeu? Isso é amar. Entende? Por quê? Porque é ação. Amor não é substantivo, é verbo. Portanto, eu quero que vocês guardem isso no coração. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro através de Jesus. E o que dá sentido para a nossa caminhada como discípulos de Jesus é fazer a mesma coisa que Jesus fez. Amar uns aos outros, os nossos irmãos, a nossa família, mas amar principalmente aquelas pessoas que estão do lado de fora e que não conhecem esse amor. E amar é um ato, é um verbo, é uma ação. O que você pode fazer para que seus amigos saibam que Deus é amor e que você os ama? Pense nessa pergunta, tente respondê-la. Às vezes a coisa mais simples do mundo, que é pegar seu smartphone e mandar uma mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp para um amigo ou uma amiga que está passando um momento difícil, que perdeu um pai, uma mãe, um vô, uma avó. As pessoas vão ver isso e vão dizer assim, é verdade, Deus existe e Deus é amor. Esse é o meu desejo para você. Essa é a minha oração em relação a você, em relação a mim. Que Deus abençoe vocês.